existe aquele concurseiro que ele não é o que estudou mais, mas ele estudou, mas ele também tem estratégia. Então estamos aqui conversando sobre estratégia. E dentro dessa estratégia de preparação, a gente vai conversar sobre o que é mais provável de cair. Como é que vai ser a nossa programação? A gente vai começar a conversar sobre a estrutura da prova. Depois a gente vai fazer um espelhamento. Baseado em que o espelhamento? No que já aconteceu. Se você for perceber, por exemplo, o último concurso para a Secretaria de Educação, tá, do Estado do Amapá foi em 2012 e a banca não foi a FGV, foi uma outra banca. Então não tem sentido a gente fazer uma preparação se espelhando nessa prova de 2012. Até porque você sabe que a educação evolui bastante com o tempo, ela modifica muito com o tempo. Então modifica também a abordagem, o estilo das questões, não é isso? Então o que a gente fez? Nesse espelhamento a gente buscou concursos de professores mais recentes e que a banca tenha sido ou tivesse sido a FGV, que vai ser a banca desse próximo concurso. E aí, quando a gente faz esse espelhamento, a gente consegue perceber o que vem acontecendo em provas da FGV e isso permite com que a gente possa espelhar e saber mais ou menos o que vai acontecer nessa prova que você vai fazer. Nosso objetivo aqui, com isso, é garantir que você faça uma melhor prova, para você extrair melhor, né? Para você se dar melhor naquele dia de prova. Isso terminar em quê? Terminar na sua aprovação, não é isso? Então, já esse trabalho você sente, né? Você sente que vale aí uma curtida sua, um comentário legal, né não? Eu tenho certeza que vai te ajudar. Depois a gente vai falar sobre o conteúdo programático, a previsão das questões, o que a gente espera das questões. Vamos conversar sobre os assuntos mais quentes, mais prováveis de cair, né? De aparecer na sua prova. E a estrutura do estudo de caso, tá certo? Então vamos lá, conversando sobre a estrutura da prova. Você vai fazer uma prova de conhecimentos gerais. Essa prova de conhecimentos gerais, perceba que ela tem o quê? Ela tem 10 questões da língua portuguesa. Ela tem 10 questões de legislação educacional e ela tem 5 questões de história do Amapá e 5 questões de geografia do Amapá. Perceba que são os conhecimentos gerais comuns para todos os professores. E aí você vai ter mais 30 questões de conhecimentos específicos. Nessa parte de conhecimentos específicos, temos a parte pedagógica e a parte química, tá certo? Fora isso, você vai fazer também uma avaliação discursiva que vai constituir no estudo de caso. E aí no final, né, como eu já falei, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura desse estudo de caso. Percebe que aqui a pontuação vai se dar como? Como é que vai se dar a pontuação no teu concurso? Você vai ter o quê? Você vai ter 60 questões, mais a pontuação que você vai tirar na prova discursiva, que ela vale de 0 a 10, tá? Então, mais a nota discursiva para te dar a nota que você vai tirar, tá? No teu concurso, tá certo? Então, essa é a estrutura da prova. O espelhamento, o que aconteceu no concurso, por exemplo, 2016, tá? Para professor também, sendo que do estado de Pernambuco, da FGV. Você teve aqui, ó, conhecimentos específicos, 30 questões. Percebe que nos conhecimentos básicos houve só 10 questões e aqui 30 questões. Então, no caso, o seu concurso vai ser 10 a mais, tá certo? Porque aqui não entrou história nem geografia, tá? Aqui no de Pernambuco não entrou nem história nem geografia de Pernambuco. E, no caso, para Amapá vai entrar sim, tá certo? Mas aí veja só, olha o conteúdo programático para o professor de Química, os fundamentos da educação, que é aqui que vai pesar, tá certo? A prova do estudo de caso, os fundamentos da educação. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas, relações socioeconômicas, políticos culturais da educação, educação em direitos humanos, democracia e cidadania, a função social da escola, inclusão educacional a respeito da diversidade, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, didática e organização do ensino, saberes, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem, novas tecnologias da informação e comunicação e suas contribuições para a prática pedagógica, projeto político-pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino. Aqui vão ser os tópicos relacionados aos fundamentos da educação. Os tópicos relacionados à química, olha só, propriedades gerais específicas, estados da matéria. Daqui a pouco eu vou fazer uma relação
com o que já caiu para você perceber o que é mais quente de acontecer, tá certo? Então vamos lá. Mudança de estado, misturas, substâncias químicas. Aí entra agora um pouquinho de cálculo aqui, ó, fórmulas químicas, hipótese de Avogadro, estudo dos gases, cálculo estequiométrico, cai muito, cai bastante, você sabe. Modelos atômicos, estrutura atômica, evolução dos modelos atômicos, estrutura eletrônica e tabela periódica, propriedades periódicas e aperiódicas, ligações químicas, estrutura molecular, polaridade das ligações, interações intermoleculares, compostos inorgânicos, ácidos e bases, tipos de reações químicas, classificação e balanceamento. Percebe que você tem aqui, ó, uma grande quantidade aqui da química geral, né? Tudo isso aqui que a gente leu aqui foi com relação à química geral. Agora entram os conhecimentos da química, por exemplo, da fisicoquímica. Soluções e dispersões, concentração das soluções, diluição, mistura, análise volumétrica e gravimétrica e praticamente titulação. Propriedades coligativas das soluções, termoquímica. Aí entra aqui, por exemplo, a eletroquímica, cinética química, radioatividade. E aí fechou aqui, tá? Com relação aos da química, da fisicoquímica. Percebe que equilíbrio químico aqui, ó, só entra equilíbrio químico geral e pH, né? Ou seja, esse edital ele não coloca, por exemplo, solução tampão, ele não discrimina, tá? Solução tampão, produto de solubilidade, hidrólise salina, ele só coloca equilíbrio químico geral e pH. E com relação à dinâmica da química orgânica, nós temos aqui estudos compostos do carbono, características gerais dos compostos orgânicos, estrutura e propriedades dos compostos orgânicos e principais funções orgânicas e isomeria. Percebe que aqui não cai reações orgânicas, entende? E agora os PCNs, né, de química, aí você tem uma parte mais assim, né, mais voltada para a parte pedagógica da Base Nacional Curricular, Comum Curricular, dos PCNs e por aí vai, tá certo? Olha lá, os PCNs, os itinerários formativos, tá certo? Projetos de vida, eletivas, propostas eletivas por área de conhecimento, eletivas da área de natureza, trilhas de aprofundamento, conhecimentos, itinerários e por aí vai. Tá bom? É importante para você dar uma lida aqui, ó, no referencial curricular mapaense do ensino médio. Baixa aí na internet e dá uma lida nesse referencial. Eu diria o seguinte, olha só, preste atenção. Para você se dar bem num concurso, é importante você estudar todo o edital. Todos os tópicos do edital você tem que estar bem neles, tá certo? De todos esses tópicos aqui, existem alguns que você é bom, outros que você ainda não é bom, precisa melhorar. Quando você vai estudar para um concurso, você tem que estudar o quê? Logo, esses que você precisa melhorar, aí toma cuidado. Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele vai querer o quê? Ele vai querer mais facilidade para você. Ele vai dizer, Cláudio, caramba, tu é tão bom em, sei lá, cinética química, então vamos dar uma estudadinha em cinética química, porque ele quer algo que é mais fácil para você, você tem que ir ao contrário disso. Se você é bom em cinética química, mas você está pecando um pouquinho em equilíbrio, você tem que estudar logo equilíbrio, porque você vai ter que fortalecer aquilo que você é mais fraco, entende? Só depois de estudar, de fortalecer aquilo que você é mais fraco, aí você vai dar uma relembrada, uma aprofundada maior naquilo que você já é bom, entendeu? Mas você vai ter que cobrir todo o conteúdo programático. Uma coisa que chama atenção, olha o que aconteceu na prova da FGV 2016, recente agora, que ocorreu em 2016. Olha só, a parte específica é igual. A parte específica é igual. Né? Ó, propriedades, estados da matéria, substância, concentração, lá. Ou seja, você tem um conteúdo específico de química igual. Então vale muito como espelhamento você se aprofundar em outras provas, em provas passadas, mas da FGV também. E aí a gente já fez isso para você. A gente já fez isso para você, mapeando o que vem caindo na FGV ultimamente, o estilo de questão. Por exemplo, a FGV tem uma pegada mais aproximada ao ensino médio do que ao ensino superior, por exemplo. Dá um exemplo, Cláudio, vamos lá. O ácido fosfórico H3PO4, deixa eu escrever aqui para se você estiver enferrujado. O ácido fosfórico H3PO4, né? Ele para o ensino médio, ele é um triácido, não é? Então, em uma reação, o ácido fosfórico iria precisar aqui, ó, de 3 mol do hidróxido sólido, né, para neutralizar as 3 hidroxilas.
o ensino médio considera assim. Mas no ensino superior a gente sabe que o ácido fosfórico, ele não é um ácido forte, ele é um ácido moderado. E a primeira ionização dele é o que conta. Então no ensino superior, em questões, por exemplo, de estequiometria ou questões de pH, você só considera a primeira ionização do ácido fosfórico. E aí quando aparece uma questão de titulação envolvendo o ácido fosfórico, você fica sem saber por onde ir, se você caminha considerando o ácido fosfórico como um triácido ou considerando o ácido fosfórico como ácido monoácido, né, na dinâmica do ensino superior. E eu digo para você, a FGV considera ele como um triácido, entende? Eu já fiz isso para você. Então é muito importante não só você ser bom, ter estudado, mas você conhecer o tipo de abordagem, né, das provas. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar, tá bom? Então vamos lá. A nossa previsão para esse concurso que você vai fazer. Veja só, previsão das questões. Você vai fazer um total de conhecimentos gerais, tá? Um total de 30 questões, distribuídos em 10 questões da língua portuguesa, 10 questões legislação educacional, 10 questões de história, 10 questões de geografia. Até aí nenhuma surpresa, né? Conhecimentos específicos pedagógicos, junto com conhecimentos específicos químicos, vão ser 30 questões. Nós separamos, isso aqui é só uma previsão, é uma premonição. Achamos que vai acontecer isso. Coisa de 5 questões para a parte pedagógica e coisa de 25 questões para a parte química. Aqui na parte pedagógica envolvendo o BNCC, os PCNs, né? Tá certo? Conhecimentos específicos químicos nós separamos como? Pensamos numa distribuição assim, claro, né? Espelhando de outras provas da FGV. 44% questões de química geral, o que dá 11 questões. Pensamos aqui em 44% de questões de físico-químico, que dá 11 questões. E 12% de questões de química orgânica, que vai dar o quê? 3 questões. Esse é o cenário da nossa premonição. Agora a gente vai conversar sobre os assuntos mais quentes. Quais são os assuntos mais quentes para você se preocupar? Quais são aqueles assuntos que são mais recorrentes, que caem em maior número de questões em uma prova? É isso que você vai saber agora. Bora pra cima, prof. Especificamente você que vai fazer prova para o concurso de professor de Química para o Amapá. Eu te convido a participar do nosso grupo de estudos, nosso curso de Química para concurso através do Método Puma. Clica na descrição desse vídeo que tem um linkzinho lá e você vai entender tudinho como é. Tô esperando você lá, hein? Vamos embora! Vamos lá, começando com a química geral. Primeiro você vai ter estequiometria. Percebe que a estequiometria, você chega a ter inclusive até 3 questões numa mesma prova sobre estequiometria da FGV. Cálculo de fórmulas associado à estequiometria também. Por exemplo, você determinar a fórmula molecular de um hidrocarboneto que passou por um processo de combustão, em que ele vai te dar a quantidade de gás carbônico, que aí você encontra a quantidade de carbono e a quantidade de água formada, que você vai encontrar a quantidade de hidrogênio. E aí você calcula, você determina a fórmula química daquele hidrocarboneto. Aquelas questões que você já conhece, né? Balanceamento, aqui balanceamento por óxido e redução, é importante você dar uma revisada nisso aí. Geometria molecular, super importante, baseado na teoria da repulsão dos pares eletrônicos de camada e valência. As geometrias mais simples e as mais complexas, envolvendo, sei lá, quadrado planar, forma de T, gangorra, né? Importantíssimo. Separação de misturas, modelos atômicos, aí vem uma partezinha mais fácil, tá certo? Separação de misturas, modelos atômicos, propriedades periódicas, propriedades da matéria, mudança de estado físico, ligações químicas, funções inorgânicas. Foram as questões aqui da química geral, os assuntos mais quentes. Vamos agora para os assuntos mais quentes da físico-química. Físico-química muito quente, soluções, cai bastante. Soluções, ó, titulação, diluição, mistura de soluções sem reação. Titulação tu pode resolver por aquele métodozinho mais fácil, que é a mão de vaca. Se você não sabe como é o da mão de vaca, você precisa entrar em contato comigo, tá certo? Para você aprender, fica muito mais fácil. Diluição, mistura de soluções sem reação. Termoquímica, falando muito sobre combustíveis, lei de Hess e energia de ligação. Radioatividade vem caindo muito, leis da radioatividade e questões também envolvendo cálculos de meia-vida.
eletroquímica, envolvendo também aplicações da eletroquímica, por exemplo, a questão dos metais de sacrifício, a proteção catódica, a pintura com zarcão para proteger as peças metálicas, tá certo? Então, conteúdos muito quentes para cair na sua prova. Cinética química, principalmente aí catalisadores e os fatores que interferem na velocidade das reações. Propriedades coligativas vem caindo bastante também, é importante você revisar. Equilíbrio químico, deslocamento do equilíbrio, não é? Princípio de Le Chatelier. E também resolver questões utilizando aquele modelozinho IRF. Equilíbrio iônico envolvendo a escala de pH, né? Equilíbrio iônico envolvendo escala de pH, percebe que a FGV não vem batendo muito forte em equilíbrio químico, não. Agora a gente vai para a química orgânica. Quais são os assuntos mais quentes da química orgânica? Vamos lá. Começando com o reconhecimento das funções orgânicas. É você, naquelas moléculas, você identificar se é um fenol, se é um álcool, um aldeído, um acetona, um ácido carboxílico, um anidrido de ácido carboxílico, enfim, as funções orgânicas, principalmente as funções orgânicas oxigenadas. A isomeria, muito tradicional. Aqui na isomeria plana, né? A isomeria geométrica, a cis e trans, também a isomeria bayeriana, importante, Z e E, não é? E também a isomeria ótica, tá certo? Importantíssimo, relacionado também a aspectos do cotidiano. E as características físicas dos compostos orgânicos também. Você prevê, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição, associado com a estrutura molecular do composto orgânico, associado com as forças intermoleculares que ocorrem derivado dessas estruturas moleculares. E aí, meu querido e minha querida, temos os assuntos mais quentes. Que você só vai estudar esse? Claro que não. Mas esses são os mais importantes para você fortalecer, tá certo? Esses caem muito mais. Os outros, inclusive, são mais simplesinhos. Vão cair? Vão cair também. Mas esses são os de maior certeza e os mais, digamos assim, os mais quentes, né? E, inclusive, os que muita gente tem dificuldade, né? Principalmente aqui na fisicoquímica, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do estudo de caso. Como é esse estudo de caso que você vai fazer? Olha só, eu peguei esse printzinho aqui, eu coloquei só a logo da gente aqui, né? Eu peguei esse printzinho aqui, ó, desse site, tá certo? Eu escrever para praticar.com.br. Estudo de caso para concurso, conheça a estrutura. É importante você dar uma olhada, tá certo? Veja só. O que é o estudo de caso? O estudo de caso, você já diz, é o estudo de caso. Você vai analisar um caso que pode ser um caso comum, mas nesse caso pode ter sido um caso real ou um caso fictício, não é? Mais relacionado à educação, tá certo? Você vai analisar em função dos teus conteúdos que você estudou, inclusive no edital, tá certo? As metodologias, as diferentes metodologias que podem ser aplicadas, tá certo? E aí, qual é a estrutura que você tem que fazer? Olha só, é interessante você fazer primeiro, no primeiro parágrafo, você fazer uma apresentação resumida do caso hipotético. Geralmente, o concurso, ele traz algo para você se basear, ele traz alguma leizinha lá para você se basear, ele fala sobre um caso e você vai discorrer sobre esse caso. Por exemplo, ele vai dizer assim, determinado estudante ou determinado grupo de estudantes, ele estava, houve um surto, tá, por exemplo, um surto de uma pessoa da turma estava com Covid e a turma todinha precisou ser atendida de forma remota. Quais são as possibilidades que o professor pode fazer para conseguir atender a esses estudantes de forma remota? Percebe? Então ele lança uma ideia, tá? E dentro de uma problemática que ele quer que a partir daí o professor discorra como ele vai poder atender os estudantes de forma remota. E aí o que você vai fazer? Você não pode fugir do tema, né? Você primeiro vai fazer uma apresentação resumida desse caso hipotético, então você praticamente vai, na introdução, você vai falar um pouco sobre esse cenário. Depois você vai dizer como você faria. Aí, certamente seria interessante você falar sobre o quê? As tecnologias da informação e comunicação, não é? Não poderia faltar.
no teu texto. Se falar das tecnologias da informação e comunicação, como é que você faria para atender a esses estudantes de forma remota, o uso do computador, o uso do Classroom, do Google Classroom, o uso, por exemplo, de grupos de WhatsApp para favorecer aí o contato, o uso de materiais como esse aqui, ó, por exemplo, uma mesa digitalizadora, não é não? Então você iria falar sobre alguns recursos que você poderia utilizar, não é? Explicando, e aí você iria concluir como você faria essa dinâmica de aula, tá certo? Em outro momento a gente vai pensar em um estudo de caso para a gente desenvolver esse estudo de caso, para te dar uma ideia. Claro, você vai ter que usar a linguagem formal, você não pode fugir do tema, você tem que tomar cuidado com o português também, a caligrafia. Obviamente você vai ter que usar a caneta esferográfica preta, se não me engano preta e azul, não pode ser de lápis, tá certo? Mas suponha que você vai se dar bem, a prova vai te dar indícios do caminho que você vai ter que seguir lá. Eu imagino que você vai se dar bem. Pega essa estrutura aqui, introdução, primeiro parágrafo, mais 2 parágrafos de desenvolvimento, explicando o aspecto 1, o aspecto 2, e a conclusão, você conclui lá no último parágrafo. Eu acho que aí, você seguindo essa lógica aqui, tem grandes chances de você se dar bem, tá certo? Para maiores detalhes, você pode inclusive consultar esse site aqui, tá? Não é parceiro meu, não tenho nada a ver com isso, mas eu achei interessante e resolvi colocar aqui para te dar esse suporte. Tudo bem? Mas, meu querido, minha querida, foi muito bom estar com você. Eu estou torcendo pela sua aprovação. Eu estou feliz em poder participar um pouquinho dessa sua aprovação, tá? Seria interessante que você pudesse dar um alô também, tá? Só ensinar, tio Perdiga, valeu aí, Perdiga, chega na batida, não sei o que lá, pá, tá? Comenta aí, bota aí no comentário o que é que você achou dessa conversa nossa, dessa premonição sobre a prova de Química do concurso da Secretaria de Educação do Estado do Amapá. Tá certo? Foi bom estar com você. Vejo você em outros momentos. E não esqueça, você é show! Chega! Uou!